Vencemos aí o medo da chuva, vencemos aí tantas coisas, talvez o cansaço, para estarmos na casa de Deus, porque sabemos que esta é a melhor parte. Diga amém, graças a Deus. Quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Neemias, só que eu quero ler o capítulo 1 hoje. Neemias, capítulo 1, nós vamos ler o início, da história de Neemias, a sua oração. E eu quero compartilhar algo com você que Deus ministrou no meu coração. Eu quero compartilhar para nós sermos edificados, aprendermos a orar e orarmos também, aplicarmos esses ensinamentos que Deus nos deu através da vida de Neemias. Neemias, como o pastor Roberto falou ontem, foi um homem muito organizado, um homem muito organizador, mas também foi um homem de oração. Se você ler o livro de Neemias, diversas vezes ele coloca uma breve oração, ou uma oração mais longa como essa, mas diversas vezes nós vemos Neemias orando e expressando a sua gratidão a Deus, expressando a sua dependência de Deus. Então, ele é um livro também que nos inspira muito em oração. Neemias está no Antigo Testamento. Se você achar o livro de Salmos e voltar um pouquinho, você vai achar o livro de Neemias. Todos achamos? Vamos ler o capítulo 1, que diz assim, Neemias capítulo 1, versículo 1 também, diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Aí ele vai contar a história. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos. Não quer dizer que era irmão filho do pai e da mãe dele, mas talvez um judeu do povo de Israel, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais, preste atenção, temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui reunidos nessa noite, noite de clamor, Pai, noite de oração, noite de busca de mais do Senhor, busca da tua intervenção, busca de que o Senhor atenda as nossas orações, nossos pedidos. Então, Pai, que essa palavra venha nos inspirar, que essa palavra venha nos corrigir, que essa palavra venha nos instruir, Senhor, para que nós possamos orar e ver o Senhor atendendo as nossas orações.
que caia por terra toda a incredulidade, que caia por terra todo ladrão da palavra, toda resistência, que todo mal, todo espírito das trevas seja repreendido nessa hora e bata em retirada deste lugar. Porque neste lugar, somente Jesus, somente o Senhor Jesus, o Santo Espírito de Deus, os anjos do Senhor têm liberdade para agir, para se mover e para fazer cumprir a vontade de Deus neste lugar. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Como nós sabemos, nesse texto, Israel estava vivendo um tempo de cativeiro. Eles haviam sido levados para a Babilônia e depois já havia começado um processo de restauração com o retorno de alguns deles para a terra de Jerusalém. Ali, nesse período, algumas coisas já haviam sido feitas, algumas restaurações no templo já haviam sido feitas, mas Israel ainda estava vivendo um tempo de grande dificuldade, ainda estava vivendo um tempo de grande aflição, como nós lemos aqui, ainda estava vivendo um tempo em que as coisas ainda não estavam boas para o lado de Israel. E o que me chama a atenção nesse texto, e por isso eu vim a ele, inspirado, claro, pela mensagem do pastor Roberto de ontem, mas nós vemos aqui nesse texto algo da parte de Deus que me encoraja, que me ensina, que me inspira a orar e a clamar a Deus. E o que me chama a atenção aqui, eu queria trazer isso para nós, é que diante de uma situação impossível aos olhos humanos, Neemias ainda assim teve uma esperança de que aquela situação em Deus tinha uma solução. Aleluia. De que aquela situação em Deus ainda tinha uma saída. Amém. Aquela situação em Deus ainda tinha como terminar bem. Aleluia. Eu queria perguntar para nós hoje, será que existem algumas situações em nossas vidas que são, como o texto aqui diz, são muralhas destruídas, em ruínas, são portões queimados? Será que ainda existem situações em nossas vidas que a gente olha e são grande miséria, humilhação? Deus pergunta para nós nessa noite, será que ainda há alguém que crê que ainda situações como essas tenham uma solução em Deus? Será que ainda existe alguém que crê que se nós buscarmos a Deus, Deus ainda pode intervir nessas situações e tirar-nos da vergonha, tirar-nos da miséria, tirar-nos das ruínas e de portas destruídas para fazer com que algo novo e bom ainda aconteça? Amém. Olhando para a vida de Neemias, queridos, isso é uma coisa que me impressiona, porque ao receber o relatório dos seus amigos ali, dos seus irmãos, dos seus compatriotas, ele não deu aquela situação como definida. Ele não deu aquela situação como terminada. Ele não olhou para aquilo ali e pensou, não tem mais jeito para nós, não tem mais jeito para nada, é daí para pior. Não! Ele olhou para aquela situação terrível aos olhos humanos e ainda assim ele entendeu que em Deus ainda havia uma saída. Aleluia. E a palavra de Deus para nós também nessa noite é a mesma coisa. Tem situações na nossa vida que você pode olhar e dizer, isso está uma grande miséria, isso é uma humilhação, essa situação ainda está acontecendo na minha vida, e Deus está dizendo para mim, para você, eu sei que essa situação está aí, eu sei que essa situação te incomoda, e a palavra de Deus para mim e para você é, você ainda crê que eu, o Senhor, posso intervir? Você ainda crê que eu, o Senhor, posso agir nessa situação e mudar a situação para melhor? Porque foi isso que Neemias creu, queridos. Foi isso que ele creu. Que aquela situação, por pior que pudesse parecer, em Deus ainda tinha uma saída. Em Deus algo ainda poderia acontecer. Em Deus algo ainda poderia ser transformado e uma transformação para melhor. Então a primeira coisa que Deus pergunta para nós é, ainda tem fé aí no seu coração? Amém. Para que um milagre aconteça? Amém. Pergunta para o teu irmão aí,
Está com fé, meu irmão? A Bíblia diz assim, queridos, que Jesus, quando aqueles 4 amigos trouxeram o paralítico, Jesus olhou para eles e disse, vendo-lhes a fé, olha para esse irmão aí, ele disse que tem fé, mas olha para ele aí, vê se ele tem fé mesmo. Jesus está olhando para você agora e está perguntando, vendo-lhes a fé, será que ele está vendo fé em mim? Será que ele está vendo fé em você? Será que ele está vendo fé em nós? Porque esse é o primeiro passo, queridos. A Bíblia fala que Paulo, talvez você pense, Jesus ele vê a fé, mas a Bíblia fala, se não me engano, em Atos 14, que tinha um paralítico lá também perto do templo de Zeus, e Paulo passa ali, e a Bíblia também diz que ele olhou para aquele paralítico e viu a fé nele. Então a fé às vezes ela é vista, a fé às vezes ela é percebida. Então mais uma vez Deus pergunta para nós hoje, será que ainda existe um povo de fé nessa igreja? Será que ainda existe um povo de fé neste lugar? Você não saiu da sua casa, de onde você veio à toa. Você não enfrentou chuva aí à toa. É porque ainda existe um pouquinho de fé, de esperança no seu coração, de ver situações transformadas, de ver circunstâncias transformadas pelo poder de Deus. Amém. E aqui me chama a atenção, eu fui lendo, fui relendo esse texto, e eu queria também trazer algo muito importante que está nessa introdução aqui de Neemias, é que ele deu, queridos, importância ao que era mais importante. Nós vivemos hoje uma época em que nós somos muito, nós não, né, mas temos sido incentivados muito ao materialismo, ao consumismo, à idolatria ao dinheiro. E nesse contexto de idolatria, de consumismo, de materialismo, é um contexto em que o dinheiro, os bens, as posses são mais importantes do que as pessoas. Perceba que Neemias ele colocou importância no que era mais importante. Primeiro ele perguntou como é que vão hoje meus irmãos, os sobreviventes, aqueles que passaram pelo exílio. E depois ele perguntou pela cidade, por Jerusalém. E eu queria trazer isso para nós também, querido. Nós não podemos perder essa organização do reino de Deus. Nós não podemos perder essa prioridade do reino de Deus. Jesus veio para morrer, e Ele veio para morrer pelas pessoas. Ele não veio para morrer por situações, por circunstâncias, por prédios, por empreendimentos, mas Ele veio para morrer pelas pessoas. E aqui então, Neemias, ele coloca uma importância àquilo que era mais importante. Porque preste atenção, a promessa de Deus é que viria um Salvador. Aleluia. Da semente da mulher, como foi profetizado pelo próprio Deus para Eva, Adão e a serpente, naquele período lá de Gênesis ainda. Teria que ser um descendente de Abraão. Teria que ser também um descendente de Davi. Aqui Davi já havia falecido, né? Então teria que ser um descendente de Davi. Então, muito mais importante do que ter um território, do que ter muralhas, do que ter um templo, era ter pessoas, querido. Amém. Porque se toda a descendência de Abraão, de Davi, de Eva fosse morta, de que adianta ter Jerusalém? De que adianta ter templo? De que adianta ter território? Se não tiver as pessoas para gerar o descendente que salvaria a humanidade, o próprio Senhor Jesus. Então aqui Neemias ele coloca a importância naquilo que era mais importante do que ter o templo restaurado, mais importante do que ter as muralhas restauradas, era ter as pessoas restauradas. Porque Jerusalém não faz sentido se não tiver pessoas ali. Eu queria trazer isso para nós também.
Precisamos pensar em pessoas, queridos. Não adianta ter um apartamento se as pessoas com as quais você convive estão ali destruídas. Que tipo de vida você vai ter num apartamento, ainda que seja próprio, ainda que seja de frente para a praia, se o seu convívio ali dentro é ruim? De que adianta ter dinheiro no bolso, queridos, se você não tem com quem gastar? Como Jesus repreendeu usou uma parábola, né, para repreender um homem, dizendo que ele tinha tido uma grande colheita, uma colheita tão grande que não cabia nos celeiros dele. Aí ele vai e diz: eu vou destruir esses celeiros que eu tenho, vou construir celeiros maiores ainda para guardar toda essa colheita. Aí Jesus vai e diz assim: louco, hoje mesmo te pedirão a alma, e o que você tem, para quem será? Precisamos, queridos, voltar como igreja a priorizar aquilo que Deus prioriza. Não faz sentido restaurar Jerusalém sem restaurar as pessoas. Não faz sentido pensarmos em restaurar templos, restaurar vida financeira, sem restaurar a nossa própria vida, sem restaurar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Não que Jerusalém não precise ser restaurada, precisava também. Mas se o povo não fosse restaurado, de que adianta ter muros? De que adianta ter portas? Então Neemias aqui, ele nos dá uma grande lição, queridos. Ele nos dá uma grande lição de colocar valor, importância no que é mais importante. Será que eu, na minha vida de oração, tenho colocado valor, importância naquilo que é mais importante? Ou será que eu estou misturando as coisas? Ou será que eu estou invertendo os valores? Eu preciso corrigir talvez isso na minha vida, porque foi isso que Neemias fez aqui. Como é que estão as pessoas em Jerusalém? Como é que está o coração delas? Como é que está a situação delas, daqueles que ficaram? Ele se importou, queridos, com a situação daquelas pessoas. Uma outra coisa que eu queria compartilhar também aqui, e que me chama muito a atenção, é que além dele dar valor às pessoas, acima das coisas materiais, ele também nos deu aqui uma outra lição importantíssima. Ele combateu primeiro, espiritualmente, as situações. Perceba que ele foi orar a Deus. Ele não vou sair falando lá com o rei. Eu não vou pegar minhas coisas e sair escondido daqui para tentar restaurar Jerusalém. Não. Ele primeiro foi orar. Ele primeiro foi buscar. Ele primeiro foi combater espiritualmente as situações que estavam acontecendo ali. Ele foi jejuar. Ele fez isso por 4 meses, querido. Eu queria trazer isso para nós também. Será que hoje nós estamos tentando resolver as coisas na força do braço, sem combater espiritualmente as questões que precisam ser combatidas? Ele não foi lá para bater no rei, não, vai libertar Israel, não, ele foi orar primeiro. Ele foi preparar o ambiente primeiro. Ele foi vencer a guerra e a batalha espiritualmente primeiro. Aleluia. Às vezes a gente quer ver mudanças no mundo material, mas a gente não conquistou ainda a guerra espiritual. É o contrário, meu irmão. Primeiro eu combato no espiritual, primeiro eu conquisto no espiritual, primeiro eu realizo no espiritual, e depois o espiritual se manifesta no mundo material. Na história da igreja, conta-se, isso não está na Bíblia, né? Isso é a história da igreja. Conta-se que Lutero, quando ele foi colocado diante ali do concílio papal para poder testemunhar, para poder negar a sua fé ou estabelecer a sua fé, conta-se a história, que ele passou uma madrugada em oração, em clamor, e pessoas orando por ele.
E a vitória foi conquistada ali, queridos, espiritualmente primeiro. Quando ele chegou diante lá de todos que estavam para condená-lo, para julgá-lo, ali ele teve a vitória. Porque ele já havia conquistado antes em oração da presença de Deus. Neemias aqui ele nos dá uma grande lição, querido. A gente às vezes quer combater achando que vai vencer na força do braço, vai vencer na força do nosso discurso, da nossa palavra. E a gente ainda coloca a Deus, não, eu sou servo de Deus. E Deus está falando, você é meu servo sim, meu filho, mas dessa forma você não vence. Primeiro Neemias venceu espiritualmente, querido, para depois ele ir lá fazer aquilo que precisava ser feito. E para eu terminar, para a gente poder orar, ele também nos dá uma grande lição aqui. Além de vencer espiritualmente, ele percebeu que precisava haver um conserto com Deus também. Isso tem muito a ver com a mensagem que eu falei na semana passada sobre nós ligarmos e desligarmos. Ele percebeu que precisava haver um conserto com Deus. Ele percebeu que precisava haver um perdão, um desligar, queridos, daquelas situações para que eles pudessem prosseguir no novo de Deus. E isso também é uma percepção que nós precisamos ter nas nossas vidas. Às vezes a gente quer prosseguir, a gente quer avançar, a gente quer até enfrentar Satanás e repreender os demônios. Mas se a gente não consertar com Deus o que precisa ser consertado, as coisas não avançam, as coisas não prosseguem, as coisas não acontecem. Neemias percebeu que tudo aquilo que estava acontecendo, de alguma forma, estava na permissão de Deus, estava no agir de Deus, estava no controle de Deus. E eu preciso ter essa percepção também, que precisamos ser sinceros nessa noite. E eu achei, por isso eu fiz questão de frisar com você, eu achei interessante porque ele cita, né, versículo, deixa eu achar aqui, versículo 6. Ele no finalzinho lá do versículo 6, ele diz, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Ou seja, ele se incluiu na oração de confissão de pecados. Porque quem aqui pode dizer que é 100% santo, que não peca? Quem aqui pode dizer que nunca pecou? Quem aqui pode dizer que não tem falhas? Então ele se incluiu na confissão, ele se incluiu no perdão, porque ele também estava se incluindo na solução que Deus tinha para aquelas pessoas. Ele sabia que para ele ser um instrumento de Deus, para restaurar, para fazer aquela obra, ele também precisava estar correto diante de Deus. Aleluia. Então, se nós estamos orando por pessoas, se nós estamos orando por situações, se nós queremos ver restaurações de Deus nas nossas vidas, nós também precisamos nos colocar diante de Deus e fazer alguns consertos, fazer alguns acertos. Eu não ouvi um amém. Ainda deu uma pausa assim, vai ver se uma pausa dramática. Amém. Estamos terminando um ano, queridos. E Deus quer fazer coisas novas, diga amém. Mas talvez precise ter alguns reparos da nossa parte. Talvez precise de nós nos voltarmos para Deus e reconhecermos que algumas coisas nós pecamos e precisamos consertar. E aqui é interessante você observar que ele não começou a botar a culpa em ninguém. Ele não botou a culpa no diabo. Ele não botou a culpa na Babilônia. Ele não botou a culpa nos reis anteriores de Israel. Ele não começou a botar a culpa em ninguém. Ele apenas, vamos consertar. Vamos colocar uma pedra daqui para frente. E vamos daqui para frente avançar.
E isso para nós é importantíssimo, queridos. Precisamos aqui reconhecer as nossas faltas e não ficar botando culpa em ninguém, não jogar responsabilidade para ninguém, mas consertar hoje para daqui para frente viver aquilo que Deus tem de melhor para nós. Ele podia mudar o passado? Neemias tinha como mudar o passado? Não. Você tem como mudar o seu passado? Não. Vai adiantar de ficar botando culpa na mãe, no pai, no chefe? Vai adiantar? Não. Então a palavra de Deus para nós é: vamos consertar hoje. Não botar culpa em ninguém. Não responsabilizar ninguém, mas assumir a nossa responsabilidade. Aquilo que é da nossa responsabilidade, a gente assume. Para que a gente possa daqui para frente prosseguir e viver restaurações que Deus tem para nós, nessas áreas que hoje estão em humilhação, nessas áreas que hoje estão em miséria, nessas áreas que hoje estão em ruínas, puderem ser restauradas nas nossas vidas, nas nossas famílias, na igreja. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Ele se voltou para Deus e entendeu que tudo aquilo que estava acontecendo era o mover de Deus na vida deles. Mas ele também entendeu que se eles se voltassem para Deus, Deus também se voltaria para eles. E eu queria trazer isso para nós, para a gente orar. Talvez possam ter erros nas nossas vidas. Talvez possam ter consequências de pecados que nós mesmos cometemos. E essas consequências nos alcançam. Mas a Bíblia também diz que se nós nos voltarmos para Deus, eu amo esse texto de Tiago: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós outros. E era isso que Neemias estava aqui orando: Senhor, nós podemos ter nos afastado, mas o Senhor também prometeu que se nós nos achegarmos, o Senhor se achegará. Se nós nos reaproximarmos e nos convertermos, o Senhor nos perdoará. Se nós buscarmos a tua face novamente, o Senhor nos restaurará novamente. Por quê, queridos? Por que Deus faria isso? Porque havia uma aliança de Deus com aquele povo. E também há uma aliança de Deus comigo. Há uma aliança de Deus com você. E uma aliança superior que foi feita e foi selada no sangue do próprio Filho de Deus derramado na cruz do Calvário. Uma aliança que ela é eterna, que ela nunca vai passar. E ela ainda está disponível para mim, para você hoje. Ainda há perdão para mim e para você hoje. Porque o sangue de Jesus continua sendo poderoso para purificar pecados, para nos limpar de toda injustiça. Então nessa noite, ainda existe fé em nossos corações para viver a restauração que Deus tem para nós. Amém. Muito mais importante do que ir ao rei, muito mais importante do que ir ao general, muito mais importante do que ir a qualquer outra pessoa, Neemias foi aquele que poderia fazer todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. E nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: para de buscar o advogado. Não que você não deva buscar o advogado, mas em primeiro lugar, busque a mim. Em primeiro lugar, coloque a sua confiança em mim. Em primeiro lugar, coloque o seu coração em mim. Ganhe e vença essa batalha espiritualmente primeiro, e você vai ver essa vitória se materializando na sua vida para viver restaurações da parte de Deus. Então nessa noite, meu irmão, creia na palavra, creia em Deus, porque vem restauração de Deus para nós. Diga amém, aplauda o Senhor com o seu melhor nessa noite. Se coloque de pé. Antes de orar pelas nossas causas, feche seus olhos. Antes de primeiro orar pelas nossas causas, mais uma vez eu te pergunto: tem fé no seu coração? Amém.
antes de orar por situações de humilhação, de grande miséria, ruínas, destruição, ainda há fé no seu coração de que Deus possa agir nessas situações? Amém. Ainda há fé de que é nessas situações onde há grande miséria, ainda pode ser transformadas em prosperidade? Situações onde há humilhação, Deus pode trazer dupla honra, como diz a própria palavra de Deus lá no livro de Isaías: para cada dia de vergonha, Deus traria dupla honra. Aleluia. Será que ainda há no meu coração fé de que aquilo que hoje está em ruínas e destruído pode ser reedificado e restaurado? Glória a Deus. Amém. Porque se não houver fé no nosso coração, não adianta nem orar, meu irmão. E a palavra de Deus para mim e para você é: eu posso restaurar todas as coisas. Eu posso fazer tudo novo. Então, Pai, nessa noite que essa palavra chega até nós, em primeiro lugar, eu quero orar pela nossa fé. Fortalece a nossa fé, Senhor. A Tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. A Tua palavra foi pregada nessa hora. Então edifica a nossa fé, Senhor. Fortalece a nossa fé. Talvez alguém chegou aqui, como a própria Bíblia diz, que a fé sem obras, ela é morta. Talvez alguns de nós, até eu, possamos ter chegado aqui com a fé morta, Senhor. E que nessa noite, pelo poder da Tua palavra, ainda que tenhamos uma fé morta, que ela seja vivificada, ressuscitada nessa noite, para que nós possamos viver milagres da parte do Senhor em nossas vidas. Então, Pai, toda incredulidade caia por terra, todo medo caia por terra, toda dúvida caia por terra, toda ação maligna contra a nossa fé que caia por terra nesta hora, na autoridade do nome de Jesus. Como o Senhor Jesus mesmo diz na Tua palavra que Ele orou pelos discípulos, porque Satanás tinha pedido para cirandá-los como trigo, mas o Senhor diz na Tua palavra: eu roguei por vocês, para que a fé de vocês não desfaleça. Nós temos passado por situações, talvez de humilhação, talvez situações de, como diz aqui, grande miséria. E eu te peço, Pai, que essas situações não tirem a nossa fé, que essas situações não façam que a nossa fé desfaleça, Senhor. Muito pelo contrário, que o Senhor firme-nos na fé, para que nós possamos ver essas situações sendo transformadas pelo Teu poder, porque nós cremos num Deus de milagres. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ainda fazer uma oração por nós. E eu quero convidar você que pode, claro, a se colocar de joelhos. Essa é uma oração que a gente precisa fazer aqui. Quero chamar aqui a diaconisa Vivian. Vem cá, Vivian. Fazer um concerto, queridos. Confessar um pecado não é para mim, não é para o irmão do lado, mas é para Jesus. Vamos consertar a nossa vida, queridos. Vamos terminar bem esse ano, porque vem restauração de Deus para nós. Então vamos consertar as nossas vidas, pedir perdão. Amém. Deus Santo, Deus amado, estamos aqui nessa noite prostrados diante da Tua presença, te pedindo, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, as palavras, as atitudes, a omissão, os pensamentos. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, a maldade do nosso coração, o pensamento ruim, a crítica, a palavra maldita, a crítica contra o meu irmão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Lava-nos no sangue de Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, nós clamamos nessa hora. Tem misericórdia de nós. Não nos olha, não nos retribui segundo os nossos pecados, mas
Nos retribui segundo a tua misericórdia, segundo a tua graça. Em nome de Jesus, lava-nos no sangue de Jesus Cristo. Purifica-nos de todo o nosso pecado. A tua palavra diz que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, sejam vermelhos como o carmesim, o Senhor nos purifica e torna as nossas vestes mais alvas do que a neve, Senhor, em nome de Jesus. Então nós te pedimos nesta hora, tem misericórdia de nós, da nossa casa, da nossa família, perdoa os pecados familiares, perdoa, Senhor, os pecados da nossa família, da nossa igreja, da nossa casa, da nossa nação. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos de todo sofisma, perdoa-nos da ira, perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, do olhar malicioso. Tem misericórdia de nós, Senhor, dos pecados conscientes e dos inconscientes. Perdoa daqueles pecados também que a gente nem percebe que está pecando. Como um dia Davi falou com o Senhor, expurga os meus pecados de mim. Senhor, arranca aquele que está lá enraizado, arranca de nós, Senhor. Em nome de Jesus, traz a tua luz às nossas trevas, Senhor. Em nome de Jesus, as trevas não podem prevalecer contra a luz. Então ilumina-nos, Senhor, ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração, ilumina, Senhor, em nome de Jesus, a nossa mente, o nosso pensamento, ilumina os nossos ouvidos, ilumina-nos, Senhor, em nome de Jesus, segundo a tua graça. Tu és o sol da justiça, então vem, Senhor, em nome de Jesus, iluminar-nos e purificar-nos, Senhor, e consertar o nosso caminho. Em nome de Jesus, como Isaías falou, ai de mim, que sou um homem impuro e habito no povo de impuros lábios. Mas prontamente um anjo veio e tocou nos lábios e eles ficaram puros. Em nome de Jesus, Senhor, toca-nos em nós, na nossa ferida, toca-nos em nós no nosso pecado e purifica-nos e ficaremos limpos, seremos mais alvos do que a neve, como diz a tua palavra. Nós estamos aqui em posição de rendição, de humilhação, te pedindo perdão, te pedindo, Senhor, em nome de Jesus, purifica-nos, lava-nos no sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do maligno. Em nome de Jesus, desfaz toda a fortaleza, porque as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, as fortalezas que Satanás ergueu ao nosso redor. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por termos muitas vezes cooperado com a fundação dessas fortalezas. Tem misericórdia de nós e purifica-nos, Senhor. Em nome de Jesus, nos torna livres, Senhor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nos liberta de todo pecado, nos liberta, Senhor, da incredulidade, nos liberta, Senhor, das dúvidas, da ansiedade. Nós lançamos sobre Ti. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Liberta-nos dos nossos pecados que nos prendem. Perdoa-nos e nos liberta. Em nome de Jesus nós clamamos nessa noite. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Dos nossos sofismas. Nós queremos crer verdadeiramente, unicamente, exclusivamente em Ti, Senhor. Depender de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Tira o peso dos nossos ombros. Perdoa quando achamos que nós vamos salvar o mundo, que nós que vamos fazer, que nós que vamos. Não, Senhor. Como foi dito aqui, a batalha foi vencida primeiro espiritualmente, porque reconhecemos que a força vem do Senhor. O primeiro lugar é Teu, a força é Tua, o poder é Teu, não é nosso. Nos perdoa quando assim o fazemos, Pai. Confiando na força do nosso braço. Tem misericórdia de nós, Pai, nos perdoa. Perdoa quando colocamos os nossos olhos em outras coisas e não no Senhor. Nessa hora nós pedimos perdão por toda idolatria, quando nós nem temos a consciência que estamos idolatrando algo ou alguém, Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus nós devolvemos o primeiro lugar a Ti, porque a Ti pertence. Nós declaramos: o Senhor é o Senhor da nossa vida. O primeiro lugar, a primazia, pertence a Ti, Senhor. A prioridade da nossa vida é o Senhor. Em nome de Jesus, corrige-nos, Senhor, corrige a nossa fé,
Corrige os nossos pensamentos, leva o nosso pensamento cativo à obediência a Cristo, Senhor, para que possamos fazer conforme a Tua vontade, orar conforme a Tua vontade, agir conforme a Tua vontade e conquistarmos aquilo que o Senhor tem para nós conforme a Tua vontade. Que os dias que o Senhor escreveu a respeito de nós se cumpram em nossas vidas. Davi falou que antes mesmo de eu nascer, todos os meus dias estavam escritos, sem antes mesmo de que um deles houvesse existido. Então que esses dias que o Senhor escreveu a nosso respeito se cumpram em nossa vida. Nos ajuda a sermos facilitadores da Tua vontade nessa terra. Nos perdoa quando nós nos colocamos como resistência a Ti. Nos perdoa quando nós brigamos contra o Senhor, querendo uma coisa, fazendo da nossa vontade, agindo por vontade própria. Tem misericórdia de nós e nos perdoa, Pai. Nos ajuda a sermos como um vaso de barro, maleável nas Tuas mãos, Senhor, flexíveis ao Teu molde, Pai. Venha nos moldar conforme a Tua vontade, conforme bem lhe parecer, conforme lhe apraz, Senhor. Em nome de Jesus, amolece o nosso coração nessa hora. Em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, Senhor. Como diz a Tua palavra, assim como ribeiros de águas, é o coração do rei nas mãos do Senhor. E o Senhor inclina para onde quer, inclina o nosso coração, inclina o nosso coração, o nosso pensamento para fazer a Tua vontade. Inclina-nos para onde o Senhor quer, para o que o Senhor quer fazer em nós, através de nós, por nós, em nome de Jesus, Pai. Nós Te pedimos nesta noite, nós estamos aqui disponíveis nas Tuas mãos, declarando que o Senhor tem o senhorio das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti o controle das nossas vidas. Declara isso, meu irmão. Senhor, eu entrego a Ti o controle da minha vida. Eu entrego a Ti o domínio da minha vida. Faz conforme lhe apraz. Perdoa o tempo da resistência, perdoa o tempo da desobediência, perdoa a nossa desobediência, Senhor, em nome de Jesus. E nós queremos declarar que a partir de hoje seremos obedientes a Ti, seremos, Senhor, humildes, mansos a Ti, Senhor. Desperta em nós o fruto do Espírito Santo, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, que o Senhor olhe dos altos céus, se incline para ver o que se passa na terra e dê testemunho de nós, como um dia o Senhor deu a respeito de Jó. Que o Senhor se orgulhe de nós, que o Senhor se alegre em nós, Senhor, em nome de Jesus, e que a gente exale o bom perfume de Cristo e isso lhe seja agradável, em nome de Jesus. Amém. Levante aí sem pressa. Vai devagarzinho. Respira fundo aí. Aleluia. Pode ficar em pé mesmo. Eu quero fazer mais uma oração, depois a gente senta. Mas eu quero fazer mais uma oração ainda. O que hoje para você é um motivo de preocupação, como foi aqui para Neemias? Como é que está as pessoas lá de Jerusalém? Como é que está a cidade? Talvez você esteja aqui hoje, mas você está pensando: e meu filho? E minha família? E meu sobrinho? E meu tio, minha tia, minha mãe? O que hoje é um motivo de preocupação para você? O que hoje talvez você olhe e veja é uma situação de grande miséria e de humilhação? É uma situação de ruínas? É uma situação de destruição? Mas que você ainda crê que um milagre pode acontecer? Você ainda crê que Deus pode intervir nessa situação? E você quer apresentar essa situação ao Senhor essa noite? Quero convidar aqui o Diácono Wellington para vir me ajudar em oração, apresentando essas situações ao Senhor, apresentando que Deus venha salvar a nossa família e que Deus venha intervir nessas situações.
Aleluia. Glórias ao Senhor. Pai, debaixo da autoridade da Tua palavra, Pai. Assim como Neemias orou, Pai. Jejuou pelas pessoas. Primeiro pelas pessoas, Pai. Pelas meninas dos Teus olhos, Pai. Assim nós queremos colocar em Tuas mãos, Senhor, para Tu ouvir o clamor de cada um aqui nessa noite, Pai. Amém. Receba o nosso clamor, receba a nossa oração pelas pessoas, Senhor, que nós estamos colocando em Tuas mãos agora. Cada um agora aqui pense nas pessoas. Pense, fale o nome dela ao Senhor. Nós estamos nos apresentando, Senhor. Eu quero colocar em Tuas mãos, Senhor, minha neta, Pai. Oh Deus, a minha preocupação para com ela, Senhor, que todos os rituais e cerimônias que estão sendo feitos para ela, Pai, mas eu entrego em Tuas mãos, Senhor. Amém, Senhor. De que todo o fogo do império das trevas não prevalecerá sobre a vida dela, Pai. Que ela será tocada por Ti, protegida por Ti. Amém, até que ela tenha, Senhor, idade, Pai, maturidade, Senhor, para Te confessar como Senhor e Salvador Jesus Cristo. Satanás não terá e não tem. Em Cristo Jesus, nós podemos proclamar que Satanás não tem autoridade sobre a vida dos nossos netos, das nossas filhas, dos nossos sobrinhos, dos nossos primos, dos nossos tios, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Em nome de Jesus, Satanás, tire as patas, tire as mãos, tire toda a flecha, tire todo o laço do passarinheiro, caia em nome de Jesus sobre a vida dos nossos familiares, Senhor. Crianças adotadas, Senhor. Familiares que muitas vezes nós adotamos, Pai. Caia por terra agora todo o laço do passarinheiro, todo engano de Satanás, toda apostasia, Senhor. Todo aquele que deixou, Senhor, a igreja, aquele que foi batizado, aquele que se converteu e não anda mais nos caminhos do Senhor. Todo o nosso familiar que se afastou dos pés do Senhor, caia por terra o laço de Satanás, caia por terra todo engano, caia por terra toda ação de potestade, principados, em nome de Jesus, e que essas pessoas se convertam, retornem aos pés do Senhor, confesse o Senhor como Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o sigam, vamos seguir Senhor Jesus Cristo, seguir após Jesus, que essas pessoas se convertam, para a honra e glória do Senhor, e seja essa conversão testemunho dessa oração, testemunho dessa mensagem, testemunho dessa pregação, que nós nos lembremos, Senhor, naquele dia, Pai, que esse milagre ocorrer, de Te agradecer e dizer, Tu és fiel, a Tua promessa está se cumprindo, Senhor. Assim como Neemias, Pai, argumentou contigo na oração sobre a promessa que Tu fez a Moisés, sobre a palavra que Tu disseste a Moisés, se fossem fiéis e se fossem desobedientes, mas se convertesse, Tu seria fiel para resgatar o Teu povo, para tirar o povo da humilhação, para tirar o povo da destruição, para salvar a cidade daquele povo, Pai. E assim ele argumentou, Pai. E nós estamos orando hoje sobre essa palavra que foi pregada, Pai, aqui do altar. Nós estamos argumentando contigo, porque o pastor Rafael foi usado pelo Espírito Santo, pelo Teu Santo Espírito, para nós argumentarmos sobre esta palavra que é para hoje. Neemias orou para hoje, hoje nós estamos orando para hoje, dia 9 de dezembro, é para hoje, Senhor, que nós estamos clamando, Pai, a libertação dos nossos familiares, Pai, ou das nossas esposas, Senhor, das nossas tias, todos os familiares citados aqui, Senhor, todos os familiares citados aqui, Pai, enteados, Senhor, sogras, Senhor, libertem a todos, Senhor, libertem, Senhor, das correntes, Senhor, nessa noite, Pai, nós, em nome de Jesus, estamos pedindo a quebra de corrente, Senhor, caia as algemas, Senhor, na vida dos nossos familiares, Senhor, e na vida da nossa igreja, Pai. Senhor Jesus, se algum membro, Pai, que não está presente aqui hoje, Senhor, nós estamos pedindo pela nossa igreja,
pelos familiares e pela nossa igreja, aqueles que não estão presentes e estão, Pai, entranhados, emaranhados, Senhor, em laços, Senhor, em correntes, em prisões, Pai, caia por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo laço contra a igreja de Nova Vida do Catete, contra essa congregação, caia por terra em nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Oh Senhor, seja essa vitória para a tua glória, para o teu louvor, Pai, porque tu és fiel, Pai, tu és fiel à tua palavra, Senhor. Passa o céu, passa a terra, mas a tua palavra não passa, Pai, e a nossa confiança está em ti, Senhor. Oh Pai, obrigado por essa noite, Pai, obrigado por essa oração, Pai, obrigado pela fé de cada um que está aqui, Senhor. Oh Senhor, estamos somando a nossa fé, Pai, estamos somando a nossa fé, Pai, debaixo da tua palavra, Senhor. Assim nós oramos, assim nós cremos e assim nós agradecemos que tu já está operando, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Sente um pouquinho. Eu quero ainda fazer mais uma oração por você. A gente orou por fé, a gente orou perdão, a gente orou por pessoas, mas eu queria orar pela sua vida. Feche seus olhos. O que hoje na sua vida é uma situação que faz você se sentir menor, humilhado? Qual área da sua vida parece que você está em grande miséria? Não precisa ser necessariamente na área financeira, mas algo que você quer ver a misericórdia, a graça de Deus se manifestando. O que hoje está em ruínas, querido? E que você quer ver uma restauração de Deus. Pai, nessa noite, cada um aqui tem circunstâncias na vida que às vezes nos fazem nos sentirmos menores. Às vezes nos fazem nos sentirmos até, como diz o texto, miseráveis. Uma área que a gente não vê a tua ação, a tua intervenção. E às vezes, como aconteceu nesse texto aqui, mas na história de Israel, nesse período, era uma situação que perdurava por anos. Talvez anos que meu irmão esteja vivendo, minha irmã, aquele que de repente está até nos assistindo na internet, está vivendo essa situação. E eu te peço, ó Pai, nessa hora, a tua intervenção na vida do meu irmão, a tua intervenção na vida da minha irmã, a tua intervenção na vida desta igreja do Catete, a tua intervenção na vida do pastor Roberto, do pastor Pablo, na minha vida, na vida dos diáconos desta igreja. Intervém, Senhor. Age na nova vida, Pai, não só do Catete, mas na nossa denominação. Talvez situações que a gente olha e parece que são grandes misérias. Talvez situações que a gente olha e parece que estamos vivendo em humilhação. Talvez situações que nós olhemos e está em ruínas, Senhor. Está destruído. Algo que um dia foi glorioso como a cidade de Jerusalém. Algo que um dia foi maravilhoso. Algo que um dia as pessoas iam a Jerusalém para ver a glória daquele lugar. E de repente hoje são só ruínas. Talvez algo na nossa vida, na nossa denominação, na nossa igreja, que a gente pensa, já foi bom. Nós te pedimos nessa hora, Pai, porque cremos num Deus de poder. Cremos num Deus de restauração. Cremos num Deus de milagres. Então nós apresentamos essas situações das nossas vidas pessoais. Nós apresentamos essas situações da nossa igreja, dos irmãos da nossa igreja, da nossa denominação. E te pedimos, Senhor, manifesta o teu poder. E como diz a tua palavra, que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira, para a honra e glória do teu nome. É que nós entregamos essas situações nas tuas mãos, crendo em nome de Jesus. Amém e amém. Diga amém. Amém. Diga eu creio. Mas uma coisa que eu ainda queria orar, que o diácono Wellington falou aqui, já estava no meu coração isso, que ele repete aqui 2 vezes a palavra hoje. Ele inicia a oração dizendo, Senhor, estejam atentos os teus olhos para a oração que teu servo faz hoje. E ele termina a oração dizendo,
faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje diante do rei. Ou seja, ele fez essa oração e ele iria estar na presença do rei. Ele não sabia o que queria acontecer, ele não sabia o que queria fazer, mas ele sabia que hoje alguma coisa precisava acontecer. Aleluia. Eu queria trazer isso para nós também, querido, porque oração tem que ter também ação. Diante de tudo aquilo que você ouviu, diante de tudo aquilo que você falou e orou, o que Deus está te pedindo hoje? O que é para fazer hoje? Ou deixa eu melhorar, porque já é segunda-feira, quase 9 horas. Talvez o que você precisa fazer nesses últimos dias de dezembro, o que você precisa fazer amanhã, para aquilo que Deus está te chamando, para aquilo que Deus quer realizar, para ver essas restaurações na sua vida. Neemias, ele iria diante do rei, e ele iria aproveitar aquela oportunidade que estava diante do rei para fazer alguma coisa. O que ele ia fazer? Ele não sabia ainda. Aí depois o texto que foi o pastor Roberto que pregou, o rei perguntou como ele estava, e ali ele aproveitou aquela oportunidade. Então hoje, nesses dias, oportunidades de Deus serão colocadas diante de nós. E que nessa hora, como Samuel disse para Saul, quando essa palavra acontecer, ele tinha profetizado sobre Saul, quando essas coisas acontecerem, faz o que o Espírito te direcionar na ocasião. É o que Deus está dizendo para mim e para você. Então feche seus olhos, Pai. Diante dessa palavra, e diante de tudo aquilo que nós já oramos, o que hoje eu preciso fazer? Foi o que Neemias orou aqui, Senhor, que eu seja bem sucedido hoje, quando entrar na presença do rei. Então que eu seja bem sucedido, que meu irmão, minha irmã, nós sejamos bem sucedidos diante da oportunidade que o Senhor vai nos colocar, para resolver, para ver essa situação que hoje está em humilhação ser restaurada. Neemias orou pelo povo, pediu perdão por ele, porque ele se colocou como um instrumento para ver essa restauração. Hoje nós pedimos perdão por nós, por outras pessoas, pela igreja, porque nós queremos ver essa restauração de Deus nas nossas vidas. Então, diante da oportunidade, Senhor, nos ajuda em primeiro lugar a reconhecer a oportunidade. Neemias reconheceu, voltar diante do rei, é uma chance. Eu não sei diante de quem meu irmão vai estar. Eu não sei em que circunstância ele vai estar inserido, em que essa oportunidade vai se apresentar. Mas quando isso acontecer, dá coragem, dá ousadia, dá fé a cada um de nós para sermos bem-sucedidos e aproveitarmos a oportunidade para viver a restauração que Deus tem para nós. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Diga para o seu irmão, vem a oportunidade de Deus aí, meu irmão. Se prepare, esteja atento, esteja ligado, porque a oportunidade para viver a restauração de Deus vem para as nossas vidas. Amém? Só lembrando, amanhã, terça-feira, o culto tarde da bênção, 15 horas. Quarta-feira, o culto da palavra. Pastor Pablo iniciou uma série de mensagens e nós encorajamos você a estar aqui junto conosco às 19h30. Sexta-feira pela manhã, nossa reunião de oração de consagração às 7h30 da manhã. Próximo domingo estaremos aqui 8, 10h30, pastor Roberto ministrando a palavra de Deus. À noite, pastor Pablo às 18 horas. Lembrando que pela manhã, no culto das 10h30, teremos uma apresentação das nossas crianças. Então, uma oportunidade de você estar junto conosco. Dia 25 de dezembro teremos o culto normalmente, mas teremos um culto um pouco mais cedo, às 19 horas. 25 de dezembro, quarta-feira. E no dia 1º de dezembro, uma quarta-feira também, teremos culto de consagração do ano de 2025, das nossas vidas também, a partir das 19 horas também. Eu encorajo você a estar junto conosco. Amém? Amém. Uma coisa que nós vemos nesse texto aqui é que o Neemias orou pela restauração das pessoas, mas ele também não desprezou a vida financeira. Ele não desprezou as questões materiais também. Ele orou para que Israel tivesse um novo ânimo,
fosse renovado e reencorajado nas promessas de Deus, no plano de Deus, mas ele também foi lá para restaurar aquilo que era material, restaurar a cidade, restaurar as casas, restaurar as muralhas. Então Deus também se importa, querido. Eu não disse que Deus não se importava com questões materiais ou financeiras. O que eu disse foi que a prioridade de Deus são as pessoas, os seres humanos. Então nessa hora, Deus também quer abençoar a nossa vida financeira. Deus também quer ver uma restauração na nossa vida financeira. Deus também quer trazer prosperidade sobre a nossa vida financeira. Diga amém, por favor. Amém. Pelo menos para mim, Deus quer me abençoar. Diga amém. Pelo menos Deus vai me abençoar. Deus quer que eu seja próspero. Diga amém, concorda aí comigo. Eu vou ser próspero. Diga para o seu irmão, você vai ser próspero também. Porque a bênção de Deus é para todos nós. Amém? Com essa palavra no seu coração, quero convidar você a trazer o seu dízimo, a sua oferta, com alegria, com fé, com gratidão. Você pode pegar um envelope à frente, ou você pode fazer, se você já tiver cadastrado aí, né? Pode fazer o Pix. Ah, não, tem ali. Pode fazer o Pix, pode fazer conforme você achar melhor. Assim que você estiver pronto, vem aqui à frente. Eu vou receber das suas mãos, abençoar a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Será que você ainda crê que Deus pode fazer um milagre também na sua vida financeira? Amém. Neemias voltou para Israel, queridos, para Jerusalém, e em 52 dias ele reconstruiu as muralhas. Aquilo que era impossível aos olhos humanos, Deus fez. Será que Deus pode restaurar a nossa vida financeira hoje? Será que Deus pode restaurar nossa vida financeira em 52 dias? Nos tirar da humilhação, nos tirar da miséria para a prosperidade? Nós cremos num Deus de milagres, Pai. Eu quero colocar a nossa vida financeira nas Tuas mãos. Que o Senhor também faça milagres e traga prosperidade, abundância para a vida do meu irmão, da minha irmã, para esta igreja, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, abre portas de emprego, abre portas de promoção. Nossos jovens têm feito aí vestibulares, Enem e tantas outras provas aí, que o Senhor esteja à frente, Pai, abrindo portas, gerando vagas para os nossos jovens, para que eles possam ser bem-sucedidos nesta terra, vitoriosos. Eu oro não só pelos jovens da igreja, mas pelos jovens da nossa família. Abençoa a vida profissional, direciona, Pai, que eles possam ter um trabalho que lhes dê recursos que venham suprir as necessidades deles. Abençoa, Pai, nossa vida financeira. Abençoa nossa saúde, Deus. Eu coloco a vida de Rogério, Kátia, Djalma, Davi, Larissa, Serli, Célio, Vitória, João, Bela. Coloco o diaconisa Isa. Coloco a vida de Carol, de Aline, de Isabel, Esther, Denise, Ângela Cristina, Alexandre Pinto, Helena Esmeralda, Simone Torres. Coloco a vida de Verônica, Cauã, pessoas que precisam de salvação, de milagres, de libertação, de proteção, de cura, Pai, de restauração. Entra com o Teu poder, Pai, em nome de Jesus. O Cauã agradece por terminar o ensino médio. Obrigado, Pai, pelas bênçãos. Obrigado, Senhor, pelos milagres. Que o Senhor continue fazendo maravilhas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Conforme você for ofertando, se coloque de pé. Fazer a oração final. Pedir o pastor Pablo para nos despedir em oração, nos abençoar. Amém. Deus querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom, digno de todo louvor, digno de toda adoração, Pai. O Senhor é um Deus que honra a nossa fé, Pai. O Senhor é um Deus que olha por nós do alto dos céus, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, nos sustenta, nos guarda debaixo da Tua presença, para louvor da Tua glória, Pai. Trabalha em cada família aqui representada, Senhor, e visita o nosso parente, aquele mais distante, Pai, que nós não temos nem contato mais. Deus, em nome de Jesus, Pai.
Trabalha na vida de cada um deles para louvor da tua glória, Pai. E agora, Senhor, que nós vamos retornar para casa, cobre-nos com teu sangue, Pai. Livra-nos de todo o mal, Senhor. E opera o sobrenatural nas nossas vidas, Senhor. Fala conosco através de sonhos, Pai. Fala conosco através de visões. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Te agradeço, Pai. E agora que nós vamos retornar para casa, Senhor, se conosco, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. O povo mais feliz da terra, diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele, rica e abundantemente, em nome de Jesus.